A pureza da igreja aqui em Atos dos Apóstolos, porque o que era a pureza? Eles passaram a viver de uma maneira a não adorar mais o imperador. Eles passaram a viver de uma maneira, em poucos meses já se percebia uma maneira diferente. Eles passavam a dedicar um tempo de comunhão, de instrução uns aos outros, de atendimento, de serviço, de cuidado uns com os outros. E eles não viviam assim antes, não era essa a prática de viver. Então eles começaram a se tornar um grupo estranho. E a primeira coisa que começou a se perceber é que aqueles homens começaram a pregar um tipo de poder que para os romanos era um poder paralelo. E a pregação deste poder paralelo, que inclusive curava pessoas, restaurava pessoas, começou a incomodar o império. E como esse poder não era só um poder paralelo ao império, mas também se tornou um poder paralelo à igreja, ao judaísmo da sua época, então todos ficaram antenados. O império ficou antenado e a igreja da sua época ficou antenado. Eles já estavam preocupados desde o tempo em que João Batista pregava nos desertos. Ora, como é que ele prega nos desertos, batiza, e ele não é um sacerdote do templo? Eles já tinham percebido e estavam posicionados contra o ensino de Jesus quando ele arregimentava multidões. Eles já o haviam condenado por suas leis. Eles imaginavam que esse movimento pararia depois dessas ações duríssimas. Mas agora eles têm pessoas curando pessoas de novo. E continuam a dizer que é em nome de Jesus. Eles já haviam prendido Pedro e João, já haviam dito a eles, com ameaças, não falem mais no nome de Jesus. E então eles continuam a falar, e não só continuam a falar, mas continuam a produzir os grandes sinais e maravilhas. E então, a partir dessa maneira, dos versículos 12 a 16, muita gente de todas as cidades estavam nesse movimento novo, que era o movimento do caminho. A primeira coisa foi prendê-los novamente. Prender, recolher à prisão e aplicar o rigor da lei contra a igreja. A igreja inicial nasce perseguida e um dos grandes elementos contra ela é a lei. E aqui estão novamente saduceus, fariseus, mestres da lei, líderes religiosos, líderes políticos, líderes econômicos, todos a uma contra a igreja. A pureza da igreja, a sua posição, a sua austeridade, a sua seriedade no trato com Deus, a sua seriedade no trato com o Estado, com a família, com o ser humano, incomoda. E incomodou desde o começo. Eis uma das características da igreja. Quanto mais pura ela for, mais perseguida ela é. Porque quanto mais pura ela for, mais ela se separa, mais ela não é contada, mais ela não é massa de manobra. Quanto mais pura e adoradora e convicta que ela está diante do Senhor, quanto mais um povo cultua ao Senhor, menos ele se submete a poderes, forças e sistemas. Por conta disso, é dito que aqueles que estão no Senhor, aqueles que vivem uma vida cristã espiritual profunda na sua forma, não são escravos de ninguém. Por isso aqueles que estão no Senhor não são comandados por mídias, por influências, por movimentos. Aqueles que estão no Senhor, quando eles percebem que alguma coisa foge aos ensinos do Senhor, eles se afastam. Por isso ninguém domina a igreja, por isso ninguém comanda o povo de Deus, por isso ninguém faz do povo de Deus um grupo que ele controla. Essa é a liberdade da igreja, essa é a liberdade do povo de Deus. Eles andam puramente no Senhor, nada os encanta.
Nada os anima a coisas que não sejam as palavras do Senhor. Nada os domina, nada os seduz. Podem viver dentro dos movimentos mais diferentes, socialismo, capitalismo, podem viver dentro dos movimentos de escravidão, não escravidão, podem viver dentro de qualquer sistema de governo. Nada muda a teocracia no coração do povo de Deus.